Bom dia, começa agora a live de número 7 nessa semana de lives. Hoje que é dia 27 de agosto de 2020, nós vamos falar nessa live sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. Então, se você gosta do assunto de concessões, se você gosta de falar sobre estradas e rodovias, este momento nós vamos esclarecer várias dúvidas, nós vamos trazer vários conceitos que são repassados aí nas conversas, né, entre pessoas leigas ou mesmo entre profissionais. Nós vamos desmistificar muita coisa aqui para vocês. Então, vamos esperar aí somente uns 3 minutinhos para o pessoal ir entrando na live. Quem quiser participar já vai participando aqui. Enquanto isso, eu vou falando das lives que já aconteceram. Desde segunda-feira eu estou promovendo aqui então lives no meu canal, na minha rede social. Estou colocando conteúdo no YouTube, estou colocando conteúdo também no LinkedIn. Então estão Instagram, YouTube e LinkedIn com todas as lives, todo o conteúdo que eu estou trazendo para vocês. E desde o primeiro dia nós já falamos aqui então motivos para trabalhar com infraestrutura rodoviária. Eu listei 10 motivos que me fizeram escolher trabalhar com este segmento e que podem te influenciar também a vir trabalhar com isso. Falei sobre a importância de infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento do país. Eu fiz um link, então, entre a questão das concessões e o desenvolvimento do nosso país. Desde o desenvolvimento daquela estrada primária lá que foi aberta por necessidade, até uma estrada aí duplicada, concessionada, com várias faixas. Qual seria, então, o papel dessas rodovias na questão do desenvolvimento do país? No segundo dia de live, dia 25, eu falei sobre como saber tudo sobre engenharia de infraestrutura rodoviária. Nesta live, eu mostrei formas que você tem. Se você quiser começar neste segundo, desligando aqui a live agora e indo para lá, para se especializar e começar a trabalhar com infraestrutura rodoviária, como é que você pode fazer? Como é que você pode ter acesso a conteúdo gratuito e que tenha tudo que você precisa. Então, eu mostrei, coloquei links aqui de sites com todo este conteúdo sendo oferecido de forma gratuita. Quando você precisa, eu estou fora do mercado de trabalho, eu estou estudando ainda, eu quero me capacitar para entrar nesse segmento, como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu preciso me inscrever em uma universidade, em uma instituição de ensino, tenho que esperar essa instituição de ensino me chamar, passar por um processo seletivo. Pessoal, eu mostrei como fazer isso agora, no momento. Então, vão lá na minha live, quem tiver interesse e peguem o conteúdo para vocês utilizarem quando acharem melhor. Eu falei também às 8 horas da noite sobre uma análise de 2 casos de acidentes da visão de um engenheiro. Como eu enxergo os acidentes que aconteceram, peguei acidentes recentes para poder comentar. Então eu fiz uma análise dos dispositivos implantados na via, a forma como a via era proposta naquele local dos acidentes e como poderiam ter sido evitados caso dispositivos de segurança adequados estivessem implantados ali no local. Então, falei também ontem sobre projetos rodoviários etapa por etapa. Eu passei caderno por caderno de um projeto complexo e completo de obra rodoviária e dei exemplos de como os projetos são feitos, como eles são idealizados, como cada caderno é elaborado. Então falei aí sobre os estudos, falei sobre projetos de geométrico, de terraplenagem, de drenagem, de pavimentação, de obra de arte especial, falei de sinalização, falei de obras complementares, falei de todos os cadernos de forma detalhada para você que tem vontade de entrar nesse ramo de trabalho, nesse ramo, né, do mercado de trabalho, para você poder fazer uma escolha de forma mais assertiva, mais direcionada. Às 20 horas da noite eu falei sobre forma de empreender na engenharia. Então, eu dei alguns exemplos de como você pode empreender na infraestrutura rodoviária. Eu não quero ser CLT, eu não quero ser concursado, eu pretendo empreender. O meu lado é empreendedor, então eu quero fazer isso. Tem como? Tem como. Eu dei lá exemplos práticos de como você pode fazer isso com investimento muito baixo, equipe talvez até reduzida. Pode ser só você fazendo freelance de qualquer lugar do país ou do mundo. Eu falei isso na live, se você quiser e tiver interesse, vai lá e confere. E na live de agora nós vamos falar sobre concessionárias, mitos e verdades e as curiosidades. Eu vou explicar para vocês aqui várias coisas que as pessoas me perguntam quando eu vou nas escolas, quando eu vou nas prefeituras, quando eu vou disseminar como será um projeto. São as perguntas que rotineiramente aparecem. Mas o que você vai fazer numa escola? O que você vai conversar com o pessoal? Quando a gente vai implantar um projeto, quando a gente faz
um projeto, a gente precisa apresentar ele para a sociedade, porque tem um impacto, além de econômico na região, trazendo desenvolvimento, tem um impacto social. Então a gente precisa apresentar à comunidade aquele projeto que será executado, tanto para o entendimento das pessoas, porque quando você começa a fazer uma obra em um determinado local, as pessoas não sabem o que está sendo feito ali. Então, o fato do desconhecimento causa transtornos ainda maiores. A pessoa não sabe o que está acontecendo, ela não sabe por que o trânsito está sendo desviado, ela não sabe como vai ficar aquele local ali, então ela fica perturbada com isso. Sempre que ela passa ali, ela reclama, ela não aceita, ela não gosta. A partir do momento que você dá o conhecimento para a pessoa, que você oferece a ela a possibilidade de saber o que será executado, além da importância que você está dando para a sociedade, a valorização que você está dando para aquelas pessoas, elas começam a entender o projeto. Você explica tecnicamente por que aquela escolha foi feita, a pessoa começa a visualizar isso, a pessoa começa a contextualizar. E se ela tiver que ficar ali parada num pare-siga, ela vai ficar olhando a obra e falando assim: ah lá, eles estão fazendo aquela etapa que o rapaz comentou. Ah lá, aquela etapa que o engenheiro falou, eles estão fazendo agora. Ou a obra está no meio já, a obra já está bem encaminhada, a obra já está no final. Então eu dou condições, mesmo que técnicas, para as pessoas leigas poderem discernir o que está acontecendo ali. Então, a partir do momento que você tem a informação em mãos, você deixa de se perturbar por pouco. Você começa a entender o que está sendo feito, você começa a entender aquele empreendimento que está sendo proposto para o local. Então, muitas vezes eu vou em escolas, eu vou em prefeituras, eu converso aí com lideranças políticas para poder explicar os projetos. E na maioria das vezes existem várias dúvidas que o pessoal coloca aí referente a concessionárias. Então eu anoto muitas delas, eu guardo na minha cabeça e vou trazer para vocês aqui como forma de aprendizado. Espero que seja a dúvida de vocês também e que a gente troque uma ideia aí, tanto, porque esse tema chega a ser até algo descontraído. Então essa é uma live um pouco mais leve, sem muito conteúdo técnico, mais instrutivo para profissionais, estudantes e inclusive pessoas leigas, porque todo mundo anda, né, transita aí pelas rodovias, então é um assunto extremamente importante para todo mundo, não só para os profissionais da área. Se você está assistindo essa live aqui e quer compartilhar com seus amigos, engenheiros, estudantes ou pessoas que tenham interesse em conteúdos diversos, clica aqui, pessoal, clica na flechinha, até eu já vou mandar aqui, ó. Clica na flechinha, seleciona aí os seus amigos, ó, selecionando aqui no mínimo uns 10, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar mais 11, 12, 13, 14, 15, ó, mandei. O que vocês vão escrever aí, pessoal? Coloca um aviãozinho decolando. Vai lá no aviãozinho, deixa eu pegar aqui o meu aviãozinho. Tá lá onde ficam os carros, caminhões. Pega o aviãozinho decolando, que é o nosso código. Coloquei aqui, ó, aviãozinho, vou colocar foguetinho também. Mandei. Pronto, mandei. Manda pros seus contatos aí um aviãozinho. Por quê? Manda o aviãozinho, se a pessoa entrar aqui na live, ela vai ver o que está acontecendo. Se ela não entrar agora porque ela não está acordada ou está se arrumando para ir trabalhar, depois ela vai te perguntar: que aviãozinho que é aquele que você me mandou? Você fala assim, ó, enquanto você estava descansando ou fazendo alguma outra coisa aí, eu já estava voando, buscando conhecimento e aprendendo coisas novas que vão agregar valor na minha vida. Então, assim fica feito o convite para todo mundo que queira participar. Já deu tempo do pessoal entrar aí, vamos começar a falar do assunto da live de hoje. Concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. Se alguém tiver alguma dúvida, das quais eu não vou falar aqui, vocês comentem, eu vou abrir aqui a caixa de perguntas, eu vou ler as perguntas de vocês e nós vamos conversando. Se você tem alguma dúvida referente à tarifa, à questão de manutenção, de atendimento, comente aqui que eu vou atender as dúvidas de vocês e vou tentar responder da melhor forma possível. Então vamos começar. Sempre que eu vou nas escolas aí, tenho contato com lideranças políticas ou com pessoas leigas, todo mundo me pergunta sobre a questão das rodovias. Bom, pessoal, quando a gente vai falar de estradas e rodovias, a gente tem que entender que o Brasil é um país muito grande e a malha rodoviária é muito extensa. Nós temos aí aproximadamente 1.720.700 quilômetros de estradas e rodovias. Dentro deste número, nós somos a liderança em malha pavimentada concedida no mundo. O que eu estou dizendo então? De todas as rodovias e estradas que são pavimentadas, a maior quantidade em relação ao número total de estradas que são concedidas é do Brasil. Nós temos 9,02%
de rodovias pavimentadas concedidas. Nós somos liderança no mundo. Mas isso não significa que nós temos o maior número de quilômetros em concessões. Não. Por quê? Nós temos rodovias e estradas pavimentadas 210.618 quilômetros. Desses 210 mil, 18.992 são concedidas. A China possui 4.240.000 quilômetros de rodovias pavimentadas e concedidas 150 mil, ou seja, nós temos 18.900 concedidos, eles têm 150 mil, porém, se comparado com o valor total, a porcentagem deles é menor, porque é 2,24. Então, se a gente comparar a nossa malha concedida com o total que nós temos, a nossa malha concedida é considerável, é de 9,02%. Nós somos liderança no mundo. Mas eu mostrei que isso não significa tanto perante outras lideranças aí como China, Portugal, Alemanha, mas nós temos que entender também que são países que foram colonizados muito antes da gente. Então, esse trabalho que nós temos de desenvolver as rodovias ainda está acontecendo. Nós temos rodovias em situação primária, que são aquelas que foram abertas para dar acesso a uma comunidade rural. Essas rodovias vão se desenvolver e vão chegar naquela fase onde precisam ter capacidade máxima, vão ser pavimentadas, vão ter um tipo de pavimentação, não necessariamente o pavimento, mas aí depois nós temos que elevar essa situação a uma utilização máxima, capacidade máxima. Depois dessa capacidade máxima, nós vamos entrar com engenharia como forma de solução. Talvez nós teremos que alterar esse traçado, criar um novo traçado, ampliar, duplicar, e com isso nós chegaremos no nível das concessões. Esses países de primeiro mundo, eles já estão no último nível, que eles já têm quase tudo duplicado, concedido de forma ali segura, orientada. Por que eles não têm então um número de concessões muito grandes? Porque eles já concederam essas rodovias, já desenvolveram, já investiram e neste momento eles precisam só manter e restaurar. Então eles já estão implantando a tecnologia a favor das rodovias deles. Nós ainda não estamos nessa etapa, nós ainda estamos desenvolvendo as nossas estradas e rodovias. Mas nós vamos chegar lá, se Deus quiser, com muito trabalho. Continuando aqui, ó, das nossas rodovias que são pavimentadas, 61,8% das nossas estradas são classificadas como regulares, ruins ou péssimas. O que eu estou falando então? Nós temos muitas rodovias, aí quilômetros e quilômetros, porém a maioria, muito mais da metade, são ruins, regulares ou péssimas. Então, gente, o que isso quer dizer? A gente tem que analisar de vários ângulos. É ruim? É péssimo. Essa informação é ruim demais para nós. Mas para o profissional que quer atuar no segmento, essa notícia é ótima. Essa notícia me fala que eu tenho ramo futuro aí, que eu tenho um ramo promissor, que eu vou ter muito serviço para atuar. Então, se eu decidir optar pela construção civil, eu posso ter muita concorrência, eu posso ser barrado pelos investimentos em momentos de crise. Agora, quando eu vou para o segmento de infraestrutura rodoviária, gente, todo dia tem estrada precisando de manutenção e restauração. O que mais existe nesse Brasil que são estradas ruins, regulares e péssimas. Então eu tenho muita frente de trabalho. É um mercado muito promissor para quem escolher. Então vamos continuando aqui, ó. As concessões são as melhores alternativas para que o investimento nas rodovias continue mesmo em uma situação de crise. O exemplo mais específico está aqui acontecendo com a gente agora, em meio a uma pandemia. A pandemia está ocorrendo, o país está se virando aí, está remando para poder sair dessa crise, tanto quanto na questão da saúde, quanto economicamente. Então teria condição do país investir neste momento em duplicação, em ampliação, em melhorias para as vias federais aí, para as vias intermunicipais, gente, não teria condição alguma. Então, quando você concessiona um trecho, você tem uma empresa que ela é obrigada a investir mesmo em tempos de crise. Por quê? Porque ela possui um planejamento estratégico para investimentos. Então, mesmo que seja uma crise momentânea no país, a concessionária continua investindo no trecho onde ela tem a concessão, o poder de concessão. Então, nós temos que entender que a concessionária é um investimento e não um gasto. Já falei aí nas outras lives, inclusive na de acidentes, mostrei para vocês os custos que nós temos, que o país tem com acidentes. Então, quando você tem um trecho concessionado, um trecho seguro, que te garanta a possibilidade de ir e vir de forma tranquila, você reduz significativamente
o número de mortes nas estradas e rodovias. Esse número é aproximadamente 14 por dia. Quando eu falo 14, são mortes. Mas e a quantidade de inválidos que acontecem nos acidentes? Os inválidos, gente, eles também geram custo. E os inválidos são numa dimensão... Quando você tem uma vítima fatal ou um inválido, isso pesa na família inteira. Então você afeta não só aquela vítima fatal, não. Você afeta um número exponencial que está envolvendo toda a família daquela vítima. Então o custo e a questão das vítimas tem que ser entendido de forma mais ampla. Então investir em infraestrutura rodoviária é algo bom, é investir em desenvolvimento para o nosso país, tanto econômico quanto social. Vamos aqui então, para as dúvidas das pessoas. Todo mundo sempre me pergunta assim, ó, por que todo pedágio não tem o mesmo valor então? Bom, quando a gente fala sobre a tarifa de uma concessão, a gente tem que entender basicamente sobre o contrato. Cada concessionária possui um contrato de concessão. Tem as concessionárias lá de 97, tem as de 2007, tem as concessões que estão acontecendo agora. Então a gente tem que pegar, para falar sobre qualquer assunto relacionado a uma concessionária, a gente tem que avaliar o contrato de concessão. Existem concessões nas quais, essas que têm os valores um pouco mais reduzidos, essas concessões muitas das vezes já foram concedidas com o trecho duplicado, ampliado, melhorado, com as obras de artes construídas. Eles não precisavam construir pontes, construir viadutos, melhorar a capacidade da via, implantar faixa, duplicar, colocar canteiro central. Eles já pegaram o trecho todo pronto pelo Estado e o serviço deles é a manutenção e restauração, ou seja, manter o pavimento com qualidade, manter todos os dispositivos com certa durabilidade e vida útil consideráveis para que forneçam segurança, fluidez para o trânsito. Então, por que é que o valor deles é reduzido? Porque eles não precisam investir em obras, eles precisam apenas manter aquilo que já existe. E também, quando você avalia o tráfego, o volume de tráfego desses locais é um volume bem maior. Quando você pega aí rodovias federais, rodovias grandes que fazem ligação entre capitais, são os maiores exemplos, o volume de tráfego é muito grande. Então a arrecadação é muito maior, o volume de arrecadação é maior. Então é possível reduzir o custo daquela tarifa. Quando a gente pega concessões aí já do interior, concessões que a gente avalia que não são aquelas mais expressivas como essas federais ligando aí centros, metrópoles, capitais, a gente vê os pedágios um pouco mais caros. Mas por quê? A gente tem que ver que eles precisam investir em obras, essas concessionárias precisam fazer viaduto, fazer ponte, fazer duplicação, fazer separação com canteiro central, implantar dispositivos de segurança, criar drenagem, criar sinalização. São todos os serviços que vão envolver as melhorias de uma via. Então, quando essas concessionárias precisam investir, elas vão ter um custo muito alto. As obras são na casa de milhões, gente. São obras aí de 17 milhões, de 50 milhões, 30 milhões, depende da complexidade e do tamanho do seu empreendimento. Mas são obras desses valores. Então, quando você estiver transitando por uma rodovia um pouco menor, que você ver o pedágio um pouco maior em relação àquelas rodovias federais aí com a tarifa baixa, você tem que entender os investimentos que são feitos, você tem que entender o contrato. Eles não estão fazendo apenas manutenção e restauração, e sim investimentos. Então, este é o motivo pelo qual existem diferenças aí na questão da tarifa. Gente, o contrato ele pode variar em número de anos, ele pode variar em nível de serviço que deve ser apresentado, vão ter vários pontos que vão definir o valor dessa tarifa. Então a gente tem que entender cada contrato para falar sobre o valor da tarifa. Outra coisa que as pessoas gostam de saber aqui o contrato, uma frase que foi falada já. Os contratos de concessões são prejudicados pelo avanço tecnológico ao longo do tempo. Eu mesmo, quando vi essa frase pela primeira vez, fiquei um pouco assustado. Como é que a tecnologia pode atrapalhar a questão aí de um contrato de concessão? Bom, se a gente for analisar as concessões de 97, vou dar um exemplo prático para todo mundo entender. Em 97, o que era de mais moderno naquela época era o quê?
Vamos fazer uma concessão aqui, implantando ramal telefônico de quilômetro em quilômetro. Olha que bacana. Se o seu carro der uma pane, furar um pneu, qualquer coisa, você anda um pouquinho e vai ter um telefone ali pertinho de você. Você vai pegar o telefone e vai acionar lá a central de atendimento da concessionária, vai pedir um socorro. Ótima solução. Legal demais para aquela época. Se você passar aí 20 anos para frente, 23, né, hoje, quando você transita por esses locais, se tem 5 pessoas no seu carro, eu garanto que tem 5 smartphones no seu carro. Então aquilo que era uma tecnologia de ponta na época, nós vou inserir isso nas rodovias, vou matar a pau. Hoje em dia é algo ultrapassado. Então quando a gente pega as concessões de hoje e fala assim, ó, não, vamos colocar Wi-Fi no trecho inteiro concedido, vamos colocar monitoramento por câmeras aí 24 horas no trecho inteiro. É uma solução bacana? É muito bacana e deve ser implantado, a gente deve investir em tecnologia sim, mas olhando para o futuro, isso daqui a 15, 20 anos vai ser algo ultrapassado. Vai ser algo que vai pesar no bolso daquela concessionária que teve que fazer esse investimento. Entendeu? Então, em muitas vezes a tecnologia pode ser um peso no contrato de concessão. Isso porque também os valores da tecnologia, eles alteram significativamente com o passar dos anos. Eles não são como os insumos que a gente usa na construção. Eles são um pouco diferentes. A reação deles no comércio é diferente. Então a gente tem que entender isso também. Então quando eu falo em utilizar a tecnologia, no caso dos países europeus que já têm a infraestrutura toda preparada, toda pronta para receber um fluxo bem maior, com velocidades bem elevadas, aí nesses locais a tecnologia deve ser implantada como forma de segurança, como forma de monitoramento. Nestes locais eles já estão usando o avanço tecnológico em prol da concessão. Então aqui nós ainda estamos nos desenvolvendo e pode ser prejudicial de certo ponto. Eu acabei de mostrar para vocês por quê. Então, se vocês estão assistindo a live aqui, estão gostando, clica aqui no aviãozinho, ó, vou clicar também, manda aí para os seus amigos, vamos compartilhar aqui, ó, seus amigos engenheiros, contatos que queiram saber sobre esse assunto, quem está estudando, quem gosta de assuntos sobre rodovias, manda para todo mundo aí, ó, e manda um aviãozinho decolando, pessoal, é o nosso código, deixa eu colocar aqui, ó, aviãozinho, vou colocar um foguetinho também, ó, mandei. Pronto, o que significa esse aviãozinho? Quando a pessoa te perguntar, você fala assim, enquanto você estava fazendo qualquer coisa aí, eu já estava decolando em busca de conhecimento, aprendendo muita coisa de valor para minha vida aqui. Então, vamos seguindo aqui com a nossa live de hoje. Nós estamos falando sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. O pessoal muitas vezes fala assim, Lucão, a forma mais correta de um pedágio cobrar a sua tarifa seria cobrando por quilômetro que eu utilizar a rodovia. Concordo, você está extremamente correto. Porém, hoje em dia nós não temos tecnologia suficiente para detectar o momento que o veículo entra na rodovia e o momento que ele sai e fazer o cálculo dessa quilometragem que ele percorreu na malha. O que eu estou falando então? Se tivesse alguma forma de fazer esse controle, nós faríamos e seria a forma mais correta de se cobrar uma tarifa. Porque tem gente que anda 10 km na rodovia e tem que passar no pedágio e vai pagar. Em contrapartida, tem gente que vai andar 100 km, mais ou menos nesse trecho aí que o de 10 km percorreu, vai passar ali e vai pagar apenas o mesmo valor que o que andou 10 km pagou. Então, é injusto? Entendo que de certa forma é injusto, mas nós não temos tecnologia e capacidade de fazer a cobrança de forma efetiva por quilômetro que a pessoa percorreu. Então, hoje nós não temos outra solução mais viável. Ah, faz a implantação de mais pedágio então. Então, quando eu pego uma praça de pedágio e faço a implantação, eu tenho custo para implantar essa praça de pedágio. Então, o valor da tarifa pode ser elevado por causa dessa implantação. Então, pode ser inviável construir mais praças de pedágio. Então, a forma como é proposto, existe todo um estudo, todo um embasamento técnico para poder fazer a implantação de uma praça de pedágio. É feito todo um estudo que envolve essa implantação, não é uma definição aleatória. Então, a forma melhor de cobrar seria por quilômetro sim, porém nós não temos tecnologia suficiente para fazer isso hoje em dia. Vamos lá. Pedágio desrespeita o direito constitucional de ir e vir. É um ponto muito debatido aí, todo mundo sempre fala, mas o direito de ir e vir é seu. O direito de ir e vir é da pessoa e não do veículo dela. E o Estado ele não é obrigado a fornecer um pronto atendimento, um serviço de atendimento de forma gratuita ao usuário de uma via.
certo? Então, quando você usa energia, quando você usa água, você tem que pagar por aquilo que você usou, e a mesma premissa é utilizada para a rodovia. Então, o que a gente tem que entender? Que estar em uma rodovia, quando você questiona o seu direito de ir e vir, beleza, você tem várias outras rodovias que você poderia utilizar que não cobram pedágio. Você pode chegar ao mesmo destino através de outras estradas, não necessariamente você precisa transitar por aquela ali que tem uma concessão, certo? Então, são vários pontos que têm que ser entendidos nesse questionamento. Não deve haver pedágio porque já pagamos IPVA, já pagamos CID e impostos, então deveriam ser convertidos em investimento em infraestrutura. Beleza, entendo, mas para mostrar para vocês que não é o melhor, nos países, nos Estados Unidos, tem alguns estados que são assim, existem países europeus que são assim, onde as pessoas pagam pelos impostos, né, pagam o IPVA, e parte do IPVA é direcionado, o IPVA que eu falo, o imposto de lá. Parte do imposto é direcionado para a infraestrutura rodoviária. Porém, feita uma pesquisa com as pessoas, qual seria a melhor opção? Se elas prefeririam continuar pagando os impostos ou pagar um pedágio, pagar para uma concessionária investir naquele trecho? A resposta da maioria das pessoas é que eles prefeririam pagar uma concessionária, porque eles teriam certeza que o investimento seria feito na infraestrutura daquela via. Quando você paga um imposto, se o país precisar gastar, precisar fazer um investimento em outros locais, eles vão pegar este valor e vão investir em outra coisa. Não necessariamente eles são obrigados a pegar essa verba e investir na infraestrutura rodoviária, porque eles podem pegar estes impostos e distribuir da forma como eles acharem mais convenientes. Então, as pessoas que foram questionadas responderam que pagar uma concessão é melhor porque garante que o investimento vai ser feito na via. Então, muitas das vezes a gente pensa que não, mas é sim uma ótima opção esta questão de uma concessionária. Motos não afetam o pavimento e não deveriam pagar pelo pedágio. Concordo em partes. Ela afeta, mesmo que muito pouco se comparada com um carro, insignificantemente se comparado com um caminhão, tá certo. Porém, você não paga somente pela danificação no pavimento. Você paga por todos os serviços que são prestados ao longo de um trecho concessionado. Do que eu estou falando então? Se a sua moto furar o pneu, se você tiver uma pane mecânica, se você tiver uma pane seca, faltar gasolina, se você sofrer um acidente, todo o atendimento que é oferecido a você, ele é custeado pela concessionária em um trecho concedido. Então você não paga somente pelo dano que está causando ao pavimento, você paga por todo o serviço que a concessionária te oferece, te proporciona no trecho onde ela tem aí o domínio de concessão. As concessões não apresentam nota fiscal, então falta fiscalização. Gente, a gente tem que entender que hoje em dia tudo é muito sistematizado, tudo é automatizado. Quando você passa na cancela de um pedágio, o pedágio ele é todo linkado em softwares que o poder concedente ele tem o controle simultâneo de quantas pessoas estão passando, de quantas pessoas estão gerando arrecadação ali. Então, eles sabem quanto a gente está arrecadando. Esse controle é feito de forma simultânea. Então, não é a geração de uma nota fiscal que vai garantir essa fiscalização. O fisco, eles estão em cima aí de outras formas. Hoje a tecnologia trabalha a favor deles. E quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem que entender que a concessionária ela não recolhe o ICMS. E sim o ISSQN e tributos federais. Então, estas são comumente as dúvidas que o povo mais trazem nas palestras, nas apresentações aí das escolas. Agora eu vou trazer mais uma curiosidade para vocês. Para vocês que andam num trecho concedido e não sabem, as concessões possuem os postos de atendimento ao usuário. Tem gente que chama de SAU, tem concessão que coloca SAU, SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário. Tem concessionária que chama de AU, Atendimento ao Usuário. Gente, quando você estiver transitando por um trecho concessionado e você ver uma placa escrito isso, Atendimento ao Usuário, são locais que você pode parar de forma segura, você pode utilizar o banheiro, pedir informação, sentar ali um pouquinho, beber uma água. Tem fraudário, tem um profissional ali específico para te atender, te receber, saber se você está precisando de alguma coisa, te direcionar.
são locais seguros. A gente está transitando aí, muitas vezes, não, vontade de fazer um xixi aqui, estou com vontade de fazer o número 2, para o carro, pelo amor de Deus, estou passando mal, não consigo mais, para em algum lugar. A gente para no acostamento. A gente para onde? A gente para em local que não deve. Você está correndo um risco enorme de sofrer um acidente. Por quê? Pode vir algum veículo aí, não tendo visibilidade do seu veículo ali parado no acostamento e acontecer um acidente. Você pode perder a sua família por causa de uma bobeira. Se você estiver num trecho concedido, planeje a sua viagem. Olhe onde estão os postos de atendimento. São locais que você pode parar de forma segura. Tem um profissional ali pronto para te receber 24 horas. São banheiros extremamente limpos, porque aquele profissional ele é responsável por cuidar deste atendimento ao usuário. Tem um fraldário, tem um banheiro ali masculino, feminino. Você pode sentar, beber uma água, comer uma bolachinha. Gente, utilizem do que vocês têm como direito. As concessionárias precisam oferecer esse tipo de serviço e vocês têm isso acessível na mão de vocês. E muitas vezes vocês optam por fazer uma parada irregular, por parar em local perigoso. Então, quando você estiver num trecho concessionado, a partir de agora comece a reparar. Os postos de atendimento ao usuário são locais onde você deve parar para fazer as suas necessidades, para dar uma relaxada, uma descansada. Muitas vezes as viagens são longas. Então, recomendo a todos vocês, é uma curiosidade que muitas pessoas, quase aí 90, 95% das pessoas não sabem. Eu mesmo, antes de trabalhar em uma concessionária, eu não sabia. Então eu gosto de levar essa informação para todo mundo, para que vocês acompanhem. Então, tá chegando aqui ao final. Deixa eu ver se apareceu alguma dúvida ao longo da live aqui. Ó, não, ninguém colocou nenhuma dúvida. Se você tem alguma dúvida, coloque aí ainda que nós vamos finalizando a live. Se você quer saber alguma coisa sobre concessionária, sobre rodovia, alguma curiosidade, mito, já escutei falar isso, me pergunta aqui rapidinho que eu vou tentar responder. Vou agradecendo aqui então todo mundo que participou dessa live, todo mundo que tem participado da semana de lives, a qual eu me propus a trazer para vocês aqui nas redes sociais. Tem ainda um dia vago, se você é profissional e quer mostrar aqui qual o seu trabalho, mesmo que não seja com infraestrutura rodoviária, me manda um direct, vamos conversar para a gente tentar agendar essa live aí com interação, para a gente poder levar conhecimento e valor a todas as pessoas aqui da rede. Se você é um estudante e quer participar também, vou conversar com estudantes. Estou aqui abrindo a minha porta, a minha rede social para dar visibilidade para você. Porque quando você está procurando um estágio, muitas das vezes você fica ali sem saber o que fazer. Então, gente, estou dando aqui o meu espaço. Eu tenho 7.000 conexões no Instagram, 30.000 no LinkedIn e algumas no YouTube. Eu estou levando todo esse conteúdo para as minhas redes sociais, então pode ser uma porta de entrada para você ir para o mercado de trabalho. Não vou garantir nada, mas vamos trocar uma ideia aí, vamos falar sobre o que você acha do curso, quais são suas expectativas para o futuro e quem sabe alguém te veja aí nas redes sociais e faça um contato com você e pode ser a porta de entrada sua para o mercado de trabalho. Então aproveitem a oportunidade e vamos bater um papo. Quem quiser me chama no direct para a gente poder conversar. Deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida do pessoal sobre concessionárias. Quem não assistiu a live completa, eu vou estar colocando para vocês, eu vou disponibilizar. Aproveitem o conteúdo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Hoje às 8 horas. Gente, olha aqui. Vou colocar para vocês, vou dar spoiler aqui. Hein? Spoiler não, porque eu já postei. Mas olha essa moça que vai participar. Gente, Camila Soares, referência em marketing digital específica para engenheiros. Quando eu falo específica para engenheiros, ela é engenheira civil, ela trabalha com marketing voltado para engenharia. Então, se você não é do ramo da engenharia, você pode participar da live também, porque todas as dicas e conceitos que ela vai passar na live podem ser aplicados em qualquer segmento. Inclusive, ela tem muitos e muitos alunos de outras áreas que estão se dando bem com a questão do marketing digital. Então você pode mudar a sua vida e a sua carreira, né, aí de patamar com as dicas que ela vai dar hoje aí na live. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que interagiram aí na live. É extremamente importante a presença de vocês aqui. Espero que vocês estejam gostando. Até mais, vou ficando por aqui e tchau!